anda o clima dentro da sua empresa? Você costuma conversar com o seu colaborador sobre o desempenho dele? E você, colaborador, procura o seu chefe para dar sugestões de melhorias no seu trabalho? No quadro Carteira Assinada de hoje, nós vamos mostrar o quanto essa comunicação e esse retorno são positivos para o desenvolvimento do profissional e, claro, para o crescimento da empresa. Veja na reportagem. O desejo da maioria é trabalhar numa empresa onde o clima é agradável. Sem fofoca, melhor ainda. E para esse entrosamento e crescimento da equipe, é necessário muita motivação. E ela pode vir de uma simples conversa. O retorno, o feedback, é uma ferramenta valiosa para ser aplicada no dia a dia de uma empresa. No universo em que captar e reter mão de obra de qualidade está ficando cada vez mais complicado, e isso se torna uma ferramenta muito potente, porque eu consigo estabelecer uma relação humana, enxergar o ser humano por detrás do profissional, e todo mundo gosta de criar essa conexão. Então, acaba ajudando a reter o profissional e fazer com que ele acredite mais na marca e na empresa. O feedback contribui para a melhora do desempenho dos profissionais. Otávio, que é diretor da marca de uma rede de escolas de inglês, mantém uma relação aberta com os colaboradores. Todos têm contato direto com ele. A nossa relação é bem tranquila, assim, se acontece alguma coisa de errado, eles conversam na boa, dizem, aconteceu tal coisa, mas a gente pode fazer dessa forma, vamos tentar evitar desse jeito. A gente nunca recebe uma bronca, né, do chefe, ele sempre tenta motivar a gente a fazer as coisas sempre melhores. É importante ressaltar que dar o feedback não é uma opinião que expresse sentimento ou emoção, mas sim um retorno que provoca mudanças de comportamento. As críticas devem ser sempre construtivas para o ajuste do desempenho do colaborador. A comunicação entre patrão e empregado também é uma forma de evitar fofocas. O medo que existe nos empresários é que, se eu abrir esse caminho, as pessoas vão vir reclamar muito. Só que isso de fato não acontece. Porque quando, lógico, uma reclamaçãozinha há de vir, mas o que mais vem são ideias. Na medida em que eu abro o espaço, os colaboradores eles vêm mais ajudando, mais preocupados com que o produto ou o serviço saiam com uma boa qualidade do que com meramente reclamar. É bem positivo, uma coisa bem diferente, né? Que aqui a gente não precisa marcar um horário para falar com o chefe, para dar sugestões, para também falar uma coisa que aconteceu na empresa que não gostou, que acha que precisa melhorar. Aqui é só tu ver a pessoa, por exemplo, tá ali, passou o teu chefe, o Otávio ou a Pama, eles passam pela agência, queria conversar um pouquinho, então tá bom, já vem aqui na sala e já conversa na hora. O feedback aqui se dá através da avaliação dos alunos e do trabalho em conjunto entre todos os setores. Toda segunda-feira os funcionários se reúnem para discutir o que deu certo na semana que passou e o que precisa ser melhorado. Daiana garante que esse relacionamento transforma o ambiente de trabalho. Nós conseguimos conversar com todos os profissionais e a gente consegue ter essa união, porque daí cada um pode dar uma observação. Eu sou da administração, às vezes posso ter um olhar diferente de quem está no ensino. A gente vai ter... Eu também faço aula aqui, então também tenho uma outra visão, né? Às vezes eu posso estar dando sugestões e eles também podem estar dando sugestão aqui para a administração e a gente faz essa troca de ideias. O feedback também ajuda a reconhecer condutas e resultados positivos. É importante não esperar demais para dar o retorno, principalmente quando há situações que precisam ser corrigidas. Vale lembrar que a confiança e o respeito entre líder e liderado também fazem parte do feedback. E a gente dá continuidade ao assunto, então, por isso eu converso agora com o vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos em Criciúma, o André Topanotti. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Almoço. Boa tarde, Helena. O feedback não é dar broncas no funcionário, no colaborador, né? Existe alguma maneira correta e eficiente de se dar um feedback, André? É muito interessante que o líder ele possa identificar um método para poder fazer esse feedback com qualidade, né? O ideal é que se use a técnica do chamado sanduíche, né? Começa levantando os pontos positivos, os pontos que são fortes no profissional, né? Fale-se então aquilo que precisa ser corrigido, o comportamento que precisa ser modificado, a situação que precisa ser tratada, que geralmente ela pode ser desgastante, um pouco desagradável para quem
tem que falar algo ruim, porque na verdade o feedback ele pode ser avaliado, as pessoas geralmente entendem como algo ruim, mas entendido como algo que pode ser melhorado, vai trazer ganhos para aquele que está recebendo o feedback, né? E por final terminar de uma forma positiva, dizendo que acredita no potencial, que acredita no momento em que o profissional ele assimila aquela situação como positiva, que isso vai ser corrigido, que ele assim continua no time, faz parte da equipe, que gosta acima de todos os problemas que possam ter levado àquela situação do feedback de correção, né? Que se acredita e se conta com a condição do trabalhador, né? E existe algum momento mais apropriado, ideal de se fazer um feedback? O ideal é que o líder também consiga perceber isso. As empresas, de regra, constituem processos que dão a condição de um período anual, às vezes semestral, que são chamados feedbacks formais e periódicos. Mas no dia a dia da empresa também é interessante que o líder saiba o momento que é oportuno para se dar o feedback. É mais ou menos como o técnico na beira do campo, né? Ele passa a semana treinando o time, ensaiando jogada, né? Ele vai, durante o deslocamento da concentração para o estádio, também falando, orientando e fazendo observações, e lá na beira do campo ele também continua corrigindo, né? Não adianta ele corrigir depois que o jogo acabou, olha, lá você devia ter feito cruzamento, você não fez, foi individualista, não adianta, ele tem que conseguir perceber isso naquele momento, né? E depois também que o jogo acaba, assiste o VT, olha, erramos aqui, devíamos ter feito isso ou aquilo. André, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho do trabalho da Associação Brasileira de Recursos Humanos em Criciúma. Existe algum trabalho que vocês ofereçam para as empresas em relação ao feedback, em relação a outros assuntos que ajudem a melhorar questão de comportamento, crescimento, desenvolvimento dentro da empresa? Sim, a BRH Regional Criciúma, ela foi constituída essencialmente para esse fim, para dar apoio aos profissionais de RH nas empresas, para que eles possam ter na BRH esse veículo também de fortalecimento. Então nós sempre temos cursos, né, eventos que são feitos periodicamente, que fornecem esse tipo de instrução, de orientação, de aprimoramento também tanto para o profissional de RH como para o profissional que está no dia a dia dentro das empresas que também querem se qualificar. André, eu vou passar aqui para o telespectador, então para as próprias empresas interessadas, o telefone da BRH em Criciúma é 8416-4746 ou através do e-mail criciúma@abrhsc.org.br. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal do Almoço e pelas informações. Muito obrigado, a BRH está à disposição também. Obrigada. Fábio?